Na abertura da segunda temporada começa a peça teatral da adaptação de Tokyo Blade. Vários dias atrás, no dia do primeiro ensaio, a princesa Saya, interpretada por Akane, tá à beira da morte nos braços do Toki, interpretado por Aqua. O diretor interrompe a cena para anunciar um intervalo de 10 minutos. Então os atores se retiram da cena, enquanto Arima, que vai interpretar Tsurugi, olha com cara de tacho para a situação, e Melt Narushima tá concentrado na sua leitura. Ele que será Kizami na peça de teatro. Perto da Lisa, Koya Kamoshida, que vai interpretar Momi, conversa com colegas. Enquanto isso, Ruby chega no túmulo da sua mãe e reflete que se passaram 4 meses desde o primeiro show da Biko Mati. Desde então elas fizeram alguns shows menores, postaram conteúdo na internet para alimentar as redes sociais e aos poucos estão conseguindo mais fãs. Quanto ao seu irmão, ele continua aceitando trabalhos de atuação, por mais que tenha dito que não quer ser ator. Sinceramente, Ruby acha que ele não faz ideia do que quer da vida. Pelo menos a garota fica feliz ao ver que Aqua tá namorando com uma garota interessante, por mais que ele diga que eles só são um casal por conta do trabalho. Eles se conheceram num programa de TV e vão atuar juntos na peça do Tokyo Blade. Pessoalmente, Ruby se sente bem e motivada a finalmente tocar em um palco com um grande tomo para seguir os passos da mãe. Estudando o roteiro, Aqua analisa que Tokyo Blade é um mangá popular com mais de 50 milhões de exemplares em circulação, uma história de guerra entre clãs japoneses, onde intrigas e afetos se aprofundam no decorrer da trama. Arima é membro da facção Shinjuku, a mesma do protagonista. Já a facção rival Shibuya é onde Akane e ele estarão. Esses dois grupos vão se chocar no evento principal da peça, que se chama Arco do Conflito Shibuya. Aparentemente, a Aqua só vai atuar ao lado da Arima na parte final. Quase que lendo a mente do garoto, Akane pergunta se ele tá triste porque terá poucas cenas com a Arima. Contudo, Aqua responde que aquela garota fica tão intensa nas cenas que chega a assustar. Na verdade, ele tá feliz por atuar em horários diferentes ao dela. Dito isso, Akane tenta melhorar o clima, dizendo que poderia falar sobre atuação por horas. Porém, Aqua não parece nem um pouco motivado com esse papo. Inclusive, ele é bem direto ao dizer que não tem paixão nenhuma por esse trabalho. Sem dúvidas, o garoto é um peixe fora d'água, no meio daquelas pessoas que fazem de tudo para viver esse grande sonho. Sua única intenção nessa peça é se aproximar do diretor, Toshiro Kindaichi, porque ele pode ter tido alguma proximidade com sua mãe, a Yoshino. Mais tarde, durante alguns testes com os atores, o produtor executivo da Tokyo Blade, Sumiaki Raida, ressalta que todos os atores são bons. Por exemplo, Arima, que já tem uma longa carreira e trouxe seu talento para agregar ao espetáculo. Sumiaka confessa que ficou com uma pulga atrás da orelha quando viu a atuação do Mad and Sweet Day, mas resolveu apostar nele e trouxe o garoto pro elenco. Por último, o produtor comenta que é a primeira peça do Aqua, mas acredita que ele é bom e vai tirar de letra. Dito isso, o diretor Kindaichi garante que a seleção do Kaburagi é bem rígida. Sumiaki complementa que o confronto entre Arima e Akane vai ser de outro mundo, um duelo entre jovens prodígios da antiga e atual geração. Enquanto Akane faz o tipo imersivo que se entrega ao papel, Arima tem como trunfo se adaptar a qualquer situação ao responder à atuação dos outros. Sendo sincero, o produtor acredita que Arima tá um passo à frente e teme que ela ofusque o brilho de outra atriz. Por outro lado, o diretor garante que isso não vai acontecer, porque eles têm o Himekawa como protagonista. Assim que o diretor solta essas palavras, Himekawa surge em cena e coloca toda a sua presença de palco diante da Arima, que tinha certeza que era o Blade em pessoa que estava diante dos seus olhos. Ainda assim, a talentosa atriz não fica para trás nesse aspecto, então fazendo o que faz de melhor, responde à altura, e os dois prosseguem a cena num duelo mortal. Apesar da luta parecer equilibrada, Blade está visivelmente evitando de fazer um grande esforço contra Tsurugi. De toda forma, o bom humor do samurai encanta a guerreira e os dois levam tudo na esportiva. Mais tarde, fora dos papéis, o ânimo se mantém assim que Himekawa chama Arima pra sair, porque a garota tá louca pra fazer várias perguntas pra ele. Pra fechar o time, ela chama o Melt pra acompanhar, porque eles também têm várias cenas em comum. Observando a garota como se ela fosse de outro mundo, Akane tá chocada com a evolução da Arima, porque não esperava que ela fizesse aquela cena explosiva. Pra não ficar pra trás, ela anota algumas qualidades que precisa aprimorar, como confiança e determinação. Sentado no canto, Kindaichi comenta com Sumiaki que a Lalai tem ficado muito estagnada recentemente, e por isso que ele fez uma peça 2.5D com um elenco externo, pra dar uma chacoalhada nas coisas e tirar os atores da zona de conforto. Aparentemente, todos eles estão focando o máximo que podem para superar o espetáculo passado. No terceiro dia de ensaio, Akane chega no estúdio refletindo que peças de teatro geralmente reservam um mês para ensaios, 6 horas por dia, começando ao meio-dia e terminando na chegada da noite. Como muitos dos atores têm vidas corridas, raramente todos eles estão presentes ao mesmo tempo. Inclusive, os membros do elenco principal às vezes nem podem aparecer nos ensaios por estarem participando de outros trabalhos. Nesses casos, dublês são contratados para quebrar o galho. No entanto, atores de teatro são apaixonados por peças, então fazem de tudo para poder vir pro estúdio, mesmo que seja no fim do dia. Um deles, Himekawa, chega direto na Arima para tirar uma dúvida com ela. Curiosamente, nem ele nem o Matt entenderam a palavra Sakimori no roteiro, então a garota questiona por que atores de teatro não conseguem ler kanji. Himekawa argumenta que tem problemas com essas letras miúdas.
todas, enquanto Melt confessa que só lê mangá. Por fora da conversa, Akane percebe que as panelinhas já estão se formando nos ensaios, com aqueles 3 sendo o grupo principal, fora o grupo Lalai, dos coadjuvantes. Por último, tem o namorado dela, o exército de um homem só, o famoso lobo solitário. Talvez Aqua seja apenas antissocial, ou aquela aura sombria que permeia ele seja algo mais sinistro do que ela imaginava. Seja como for, esse lado misterioso do rapaz deixa ela mexida. Por falar nisso, ela se aproxima devagar do garoto e pergunta se ele tá de olho na Arima, o que ele confirma. Akane se sente mal na hora por ser a namorada do Aqua, então ele complementa que Arima tende a alinhar sua atuação com aqueles ao redor. Quando era pequena, ela passava muito do ponto e perdia papéis por conta disso. Então, certamente, isso é sinal de que ela se adaptou para sobreviver na indústria. Antigamente, como ela vivia cercada por atores medíocres, suas atuações também eram fracas, mas agora ela tá contracenando com o ator principal da Lalai, Himekawa. Ou seja, se ela se igualar ao nível dele, pode ser que ela saia dessa peça brilhando como uma estrela. Por falar nisso, Aqua decreta que se a Akane quer ofuscar esse brilho dela, precisa fazer melhor, porque até o momento tá perdendo feio. A garota fica possessa ao escutar isso, mas seu namorado confessa que ele mesmo não tem talento para ofuscar ninguém. Mais tarde, no estúdio B, Akane incorpora a princesa Saya para estimular o massacre da facção Shinjuku, da Arima. Contudo, o diretor pede para ela colocar mais intensidade na atuação, então ela calibra seus gestos para refazer a cena, dessa vez agradando Kindaichi. Em seguida, ele já pede a próxima cena, onde Arima protagoniza. Nesse meio tempo, reflexiva, Akane se pergunta se é esse tipo de atuação que o chefe quer. Perdida em seus pensamentos, ela transforma todo o ambiente em volta num imenso clarão, uma câmera de solidão onde ela conclui que não vem se destacando nas atuações porque a sua personagem, a princesa Saya, não exige grande coisa. Embora ela seja o interesse amoroso do Toki, o casal que ele faz com a Tsurugi, uma ex-inimiga, é o que realmente faz sucesso. No fim das contas, a Tsurugi engole completamente a relevância da Saya, que é apenas uma personagem fadada ao fracasso. Com isso na cabeça, Akane pergunta pro Kamoshida se os homens gostam de mulheres mais energéticas e expressivas, e ele acredita que sim. Logo a garota tem certeza que se continuar sendo submissa, esse tipo de garota vai engolir ela a vida inteira. Para solucionar esse problema, levando em conta que Saya é uma personagem pouco abordada e não possui uma personalidade profunda, resta pra atriz usar seu talento e imaginação para preencher essas lacunas e dar uma nova vida pro seu papel. Infelizmente, a princesa é bem diferente no material original, porque na peça ela virou só uma maníaca por massacres que porventura se apaixona. Originalmente, ela é uma mulher complexa e gentil, que sente um conflito interno sobre matar pessoas. Sendo assim, a atriz não sabe o que fazer além de simplesmente ir em frente e interpretar o papel. No quinto dia de ensaio, Goa, o roteirista, finalmente aparece após arranjar um tempo na sua agenda caótica. Pegando o gancho, Akane pergunta pro Aqua o que ele acha do roteiro da peça, já que é bem diferente do mangá, e o garoto acha que a peça é relativamente fiel à obra original. Além disso, ele fica satisfeito em ser 500 vezes melhor do que aquela coisa de Sweet Day em que ele atuou. De todo jeito, Aqua fala pra garota falar diretamente com o roteirista, se alguma coisa estiver incomodando, mas ela não tem coragem, porque o diretor não aprova que os profissionais apontem falhas no trabalho dos colegas. Sendo assim, o próprio Aqua vai até os dois e faz a ponte, deixando a Akane sem ter onde enfiar a cara. Porém, ela cria coragem pra botar tudo pra fora, então pergunta sobre as reais intenções da princesa Saya no roteiro. O roteirista confessa que ela é bem mais agressiva em comparação com o mangá, mas teve que cortar boa parte da elaboração da personagem para encurtar o tempo de exibição. Afinal, a peça tem muitos personagens, e é difícil encaixar todo o desenvolvimento deles em apenas 2 horas. Aliás, se tudo corresse exatamente como é no mangá, então nem seria necessário um roteirista. No entanto, a função dele é destacar determinadas partes e destacar outras para que fique coeso e dentro do esperado. Ainda assim, Goa é um fã de mangá e tem muito respeito por esse tipo de obra, por isso não foi fácil para ele fazer certas mudanças. Além do mais, caso Akane esteja incomodada com seu papel, ele ainda pode revisar o texto. Entretanto, o diretor corta as asas dos dois ao dizer que incluir a elaboração da princesa Raya é desnecessário, porque manter a personagem sem aprofundamento vai facilitar muita coisa no decorrer da trama. Por esse motivo, ele acredita que Akane não deve focar numa atuação profunda, e sim em ser uma personagem que passa uma mensagem fácil de entender pro público. Após dizer o que queria, a atriz anota o que o diretor disse num bloco de notas, até que chega no estúdio a ilustre presença de Abiko Samejima, a criadora de Tokyo Blade em pessoa. Quem apresentou ela pra todos foi a Kishi Joji, criadora de Hoje Eu Vou com o Doce. Então Arima e Aqua são recebidos com empolgação por terem participado do projeto. Pelo contrário, Melt é recebido com frieza por ter avacalhado o negócio inteiro. Akane dá um oi pra Abiko, mas a garota não consegue lidar com a presença de gente bonita na sua frente, por isso se esconde atrás da Kishi Joji. Em seguida, as duas convidadas acompanham os ensaios, e a criadora da obra original fica encantada ao ver aqueles ótimos atores interpretando personagens que ela mesma criou. Porém, ela pede para revisar o roteiro, fazendo os produtores engolirem a seco. Sumiaki pergunta qual parte ela quer mudar, então ela responde tudo.
E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!